Eu sou Gabi, você está no canal Gabi dos Livros e hoje a gente vai falar sobre esse livro importantíssimo aqui, livro maravilhoso, chamado Madame Bovary de Gustave Flaubert. Eu tenho ele aqui em português pela editora Príncipes. Esse livrinho aqui, ele é ótimo, olha só. Ele é um dos mais baratos da Amazon, hoje está custando R$ 24. E aqui pelo Kindle a gente tem a oportunidade de ler o mesmo livro na língua materna, que é o francês, pagando R$ 0. Porque esse livro aqui, ó, tá escrito, esse livro já entrou no domínio público, então qualquer um pode entrar no site da Amazon e mandar para o seu Kindle de graça. Então aqui, ó, primeira parte, já começa aqui o texto. Olha só. Nous étions à l'étude, quando le proviseur entra. Enfim, temos aqui o livro em francês, língua nativa, e temos aqui o livro em português. Como eu disse, essa edição aqui está maravilhosa, essa edição da editora Príncipes. Várias outras editoras também editam Madame Bovary. Nós temos aqui a editora Penguin, temos aqui a editora Penguin também. Tá numa super promoção de R$ 74,90 por R$ 47,65. Uma outra edição que as pessoas estavam fazendo propaganda essa semana é esse aqui de capa dura, a R$ 105. Eu não sei, acho que é da Antofágica. E tem essa outra aqui que só tem mais um em estoque, que está R$ 99. Bom, esse livro aqui me custou R$ 24 e ele cumpre toda a função. E o livro Madame Bovary, ele foi escrito por Gustave Flaubert, aqui no ano de 1857. Então, nós temos aqui um romance, um novelão do século XIX, certo? E o que mais me encantou nesse livro, ó, eu escrevi várias coisas aqui. O que mais me encantou nesse livro foi o fato de ele descrever a França rural. Porque o meu marido, ele é francês, para quem não sabe. E aí, aqui em casa a gente sempre teve livros e tal, mas já faz um tempo que eu venho lendo livros de franceses, de autores franceses e também pessoas que se mudaram para a França e lá compraram casas, reformaram essas casas, cuidaram dos seus jardins. Enfim, então toda essa França rural aqui, ela para mim é maravilhosa. Então quando eu vi um livro escrito por um francês, que esse livro aqui ele demorou uns 5 anos para ser escrito. Por quê? Porque cada frase desse livro foi estudada, devidamente revisada, devidamente pensada. E tá aí a genialidade do Gustave Flaubert. Esse livro aqui ele é dividido em 3 partes. Nós temos aqui a primeira parte, que é mais ou menos ali a apresentação dos personagens, o primeiro casamento do Charles, que é ali o personagem principal, o segundo casamento do Charles, quando ele casa com a Emma, a segunda parte é a vida deles em família, e a terceira parte ali já são aquelas coisas, os problemas finais do livro, né? As problematizações principais do livro. E esse livro aqui do Gustave Flaubert, ele é um verdadeiro retrato riquíssimo e detalhado de como que era a França rural no século XIX. O Flaubert, ele vai descrever bastante aqui, com muita precisão, por isso que ele é bem conhecido, por isso que esse livro aqui ele é tão grosso, né? Com muita precisão, o cotidiano ali dos vilarejos da Normandia, ali na região da Normandia, ali mais pro noroeste da França, né? Naquela região ali de Rouen, tudo aquilo, a gente passou ali por essa região, é uma região belíssima, né? Então, ele vai falar das feiras agrícolas, ele faz uma descrição bem grande, né, de como que as províncias vivem, os vilarejos, aquelas festas mesmo, de interiorzinho, né, todas aquelas feiras agrícolas do pessoal do campo, mostra o ritmo da natureza,
detalha as pessoas até pelo ritmo da natureza, não é mesmo? Mostra aqui o contraste que era o campo, né, a vida rural na França, e o desejo da Emma, que é a segunda esposa do Charles, que é a Madame Bovary, que ela tinha aquele sonho muito grande, de uma vida muito grande, só que ela morava no campo, na zona rural. Nós temos aqui o Charles, no inicinho aqui, em que ele era apresentado. Ele era um garoto que não era assim muito inteligente. Ele chegou na escola, ele sofria bastante bullying, enfim, ele cresceu e os pais colocaram ele para estudar algo do tipo medicina. Só que ele não desenvolveu bem na medicina, né? Ele chegou ali na cidade, ficou enrolando bastante. Ele achou ali que o programa das aulas era muito grande, deixou ele aturdido. Aulas de anatomia, de patologia, de fisiologia, aulas de farmácia, de química, de botânica, de clínica, de terapêutica, para não mencionar a higiene ou a matéria médica, todos os nomes cuja etimologia ele não conhecia e que eram como tantas portas de santuários cheios de augustas trevas. E aí mostra aqui as dificuldades que a família dele passava para manter essa criança, esse menino, estudando ali na cidade grande. Mas assim, ele não performou, pessoal. Ele não performou, ele não conseguiu se formar médico. E aí ele se informou do que era alguma coisa como ele atendia alguns casos de medicina, mas ele não era bem um médico, né? E aí, na verdade, nós temos aqui, eu até coloquei o capítulo 1, o que ele simboliza? Ele simboliza a falta de identidade do Charles e prenuncia a sua vida apagada. Então, ele é aquele menino que sofria bullying na escola, mas, ao mesmo tempo, ele nunca... como é que se fala? Acho que ele nunca meio que ligou para aquilo ali. Ele é um personagem, assim, vamos dizer, um pouco apagadão. Ele é um personagem um pouco apagadão, né? Tanto que o nome do livro é Madame Bovary, porque quem é a personagem forte, a protagonista, é a Emma de Bovary, entendeu? E ele era um rapaz que não conseguia enfrentar a realidade. Ele era uma pessoa simples, que vivia de forma ociosa, preguiçosa, era inerte, passivo, desorientado, não era lá muito inteligente, entendeu? Ele não tinha personalidade, enfim. É um rapaz, vamos dizer assim, por isso que Emma Bovary, né, deitou e rolou em cima dele, por isso que a mãe dele mandava muito nele, porque o Flaubert criou esse personagem apagadão, que é o Charles, né? E o Flaubert, ele tem essa característica de descrever bastante tudo o que ele faz. Ele consegue colocar em palavras e a gente, com a nossa imaginação, consegue entender tudo aquilo que ele estava querendo nos falar. Por exemplo, ele falava aqui: ela sempre o levava no primeiro degrau da escada. Ficava ali até que seu cavalo fosse trazido. Feita a despedida, não se falava mais. O ar livre a envolvia, erguendo desordenadamente os pequenos fios de cabelo de sua nuca, ou sacudindo sobre o seu quadril os cordões do avental que se agitavam como bandeirolas. Certa vez, numa época de degelo, a casca das árvores escorria água no pátio. A neve nos telhados das construções derretia. Ela estava na soleira. Foi buscar a sombrinha e a abriu. A sombrinha de seda roxa, através da qual o sol passava, iluminava com reflexos móveis a pele branca do seu rosto. Emma sorria sobre ela, em meio a um calor morno, e era possível ouvir as gotas de água, uma a uma, caindo sobre o tecido esticado. Então, na verdade, aqui já era Emma, né? Emma de quando ele a conheceu, mas na época ele já era casado, porque a esposa dele só morreu, ele ficou viúvo, né, da primeira esposa, ela só morreu no final do capítulo 2. E aí ele entra aqui numa grande depressão, né? Por mais que ele, assim,
não gostasse tanto dessa esposa, ele sabe que a esposa, a primeira esposa, amou ele, né? Então, todo mundo falava, é preciso se sacudir, Senhor, tudo isso vai passar. E aos poucos, realmente, aquilo ali foi passando, né? E depois, aqui no capítulo 4, ele mostra como foi o casamento do Charles e da Emma. A Emma nos foi apresentada como uma garota que gostava muito de ler e que ela morava ali, né, na zona rural com os pais, mas que ela estudou um período num convento. Então, ela tinha todo o estudo completo e era uma ávida leitora. Aí aqui a descrição do casamento. A mesa foi arrumada no galpão das carroças. Havia sobre ela 4 bifes de lombo, 6 fricassês de frango, uma vitela de caçarola, 3 pernis de cordeiro e no meio um belo leitão assado, ladeado por 4 chouriços com azedinhas. No campo ficava a aguardente em garrafa. A cidra doce, em garrafas, empurrava sua espuma grossa ao redor das rolhas e todos os copos tinham sido antecipadamente enchidos de vinho até a borda. Então dá para ver, comida e bebida suficiente aqui nesse grande casamento que foi o casamento da Emma. E aí ele contava aqui, né, sobre o buquê de casamento. O que acontece? Naquela época, pelo que eu entendi aqui do livro, o buquê de casamento era tão importante que depois do casamento a mulher guardava e mantinha aquilo ali dentro do seu guarda-roupa. E realmente, Emma passa a história inteira se lembrando desse buquê de casamento que ela tinha no guarda-roupa. E quando ele... Aqui, ó. Emma pensava em seu buquê de casamento que estava embalado em uma caixa de papelão e se perguntava, sonhando, o que fariam com ele por acaso se ela morresse. Então a pessoa nem casou, já está pensando na morte, né? O que dá para ver que não, desde o início não foi lá um casamento maravilhoso assim, né? Aqui, ó. Antes de se casar, Emma pensava que tinha amor, mas como a felicidade que deveria ter resultado desse amor não havia chegado, ela devia ter se enganado, pensava. Emma então procurava saber o que exatamente significava na vida as palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão bonitas nos livros. Porque o que acontece? A Emma, ela lia bastante, muito, 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 muito. E ela achava que quando ela se casasse, aconteceria aquele mesmo arrebatamento, paixão, felicidade eterna que tinha nos livros. Só que a gente sabe que o casamento, o dia a dia, é uma construção. É difícil mesmo. Então, ela vivia nesse mundo da lua, achando que o casamento seria daquela forma, né? Maravilhosa, que o marido dela ia tirar ela ali da zona rural e ter uma vida extremamente maravilhosa, com nenhum percalço, que ela ia para Paris nos fins de semana, passear e ter aquela vida bem absurda. Só que a verdade não era isso, né, pessoal? Não era isso, que o dia a dia é muito difícil. Aí chegou uma hora que ela perguntou, por que, meu Deus, eu me casei? Mas o que acontece? A gente vê que ela passa o livro inteiro querendo as coisas e quando ela conquista aquela coisa, ela não dá tanto valor assim. Então, nos faz lembrar, em determinados momentos, que às vezes a gente também é assim. A gente quer as coisas e quando a gente conquista, não dá o devido valor, porque aí a gente já quer a próxima coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. E aí eles foram convidados para uma festa em um castelo e ela ficou deslumbrada com tudo daquela festa, daquele castelo. Vamos dançar, vamos nos arrumar. Todo mundo estava bonito. Enfim, né? É até engraçado que por mais que ela seja casada, ela aceita, né, dançar com outras pessoas. E aqui no final fala, a viagem para Vaubyessard
abriram um buraco em sua vida, como aquelas grandes fendas que uma tempestade, em uma única noite, às vezes cava nas montanhas. Ela se resignou, no entanto. Respeitosamente prendeu o lindo vestido na cômoda e até os sapatos de cetim, cuja sola ficara amarela com a cera escorregadia do assoalho. Seu coração estava como eles, com o roçar da riqueza que se colocara acima de qualquer coisa que não iria se apagar. Então, ela também não consegue se soltar daquilo ali que ela viveu, né? Naquela vida. Só que ali não é a verdadeira vida, né? Ela foi chamada ali para essa festa e depois tem que voltar para casa, tem que voltar para a vida normal. Você não pode ser uma mulher eternamente, né, insatisfeita, meu Deus. E aí ela voltava para casa e a cidadezinha era pequena e ela ficava ali entediada daquela calmaria do campo, do peso, da monotonia que sufocava ela. Só que assim, os pais dela moravam numa fazenda. Ela foi criada numa fazenda, saiu para um colégio interno e voltou para a fazenda. O que ela queria, né, minha gente? O que ela queria? Daí a importância da gente hoje em dia, como pais, dar experiências para os nossos filhos, para que eles possam fazer boas decisões no futuro. A Emma, desde sempre, ela vê que ela fez uma mal decisão, uma decisão péssima. Ela se pergunta, por que eu me casei? Mas por quê? Porque ela escolheu mal, ou escolheram mal para ela, porque naquela época a mulher também não tinha voz, né? Então tá aí esse detalhe hoje para a gente dar experiências para os nossos filhos, para eles terem boas decisões no futuro. Em determinado momento, ela sonhava tanto que em determinado momento ela adquiriu um mapa de Paris e com a ponta do dedo nele fazia compras na capital. Subia os bulevares, parando em cada esquina entre as linhas das ruas, em frente aos quadrados brancos que representavam as casas. Com os olhos cansados no final, fechava as pálpebras e via nas sombras se retorcerem ao vento os bicos de gás com estribos de caleches que se exibiam com grande ruído diante do peristilo dos teatros. Então ela tinha esse sentimento, né? Aí ela falava aqui, tudo que a cercava de perto, o campo tedioso, os pequenos burgueses idiotas, a mediocridade da existência, parecia-lhe uma exceção no mundo, uma coincidência particular em que ela se encontrava presa, enquanto além dela se estendia a perder de vista o imenso país das felicidades e das paixões. Ela confundia em seu desejo as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos hábitos e as delicadezas dos sentimentos. Enfim, ela ficou presa ali naquele casamento, né, em que o Charles saía todos os dias, né, para trabalhar. Ela ficava ali dentro de casa, ela tinha a Felicité, que era uma ajudante, então meio que ela não fazia nada dentro de casa. Era só o tempo todo procurando, pensando, né, ali, que o pessoal fala, né, cabeça vazia é o território do mal feito, né. Então, ela não encontrava nada ali para fazer, né, e ficava naquele tédio eterno, e ela reclamava do marido. Mas Charles não nutria nenhuma ambição. Um médico de Yvetot, com quem se encontrara recentemente durante uma consulta, o humilhara um pouco, junto do leito do paciente, na frente dos parentes reunidos. Quando Charles contou-lhe o caso naquela noite, Emma ficou muito zangada com o confrade. Charles sentiu-se comovido com isso, que a mulher prestou atenção nele. Beijou-lhe a testa com uma lágrima. Mas ela estava exasperada de vergonha. Tinha vontade de bater nele. Foi para o corredor, abrir a janela e cheirar o ar fresco para se acalmar. Então ela viu, né, que ela tinha se casado com um homem bem fraco, que não conseguia nem se defender a si mesmo.
Enfim, ela pensava que o futuro era um corredor todo preto e que tinha no fundo a sua porta bem fechada. Enfim, enquanto ele descreve aqui que o campo era muito lindo, que era maravilhoso, o campo se estendia, era largo e verde até o horizonte. Então tinha muitas coisas lindas na aldeia, mas não, ela quer sair daquele lugar. Inclusive, ó, a Madame Bovary, ela era sempre linda e cuidadosa, mas de repente ela ficou ali tristonha, né? Ela de fato, outrora tão cuidadosa e delicada, agora ficava dias inteiros sem se vestir, usava meias de algodão cinza e utilizava velas para iluminar. Repetia que tinha que economizar dinheiro, pois não era ricos, acrescentando que estava muito contente, muito feliz, que Tostes a agradava muito e outros novos discursos que calavam a sogra. Então a sogra chegava ali e reclamava dela que ela estava gastando muito. Aí ela, não, eu sou uma pessoa econômica. E aí, olha só, ela acabou conseguindo fazer com que o Charles saísse lá da cidadezinha pequenininha onde eles estavam, em Tostes, para se mudarem para um vilarejo maior, que era aqui em Yonville-l'Abadie. Salvo engano, essa aqui é uma cidade cujo nome foi inventado pelo Flaubert, porque é uma cidade fictícia, né? Então, essa cidade, para onde eles se mudaram, é um vilarejo situado a 8 léguas de Rouen. Então, ele ficava perto ali de uma cidade grande, que Rouen é uma cidade bem grande. Então, ela se mudou para um lugar um pouquinho maior, mas que ficava perto também de uma cidade grande. Então, a gente vê que a Emma Bovary, ela estava ali na zona rural. O Flaubert nos descreve que é uma França rural muito viva, grande, bonita, maravilhosa, mas também para Emma aquilo ali é um espelho de prisão. Ela olha o campo e sonha com Paris. Ela sonha com tudo o que ela não tem. É impressionante. Inclusive, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Às vezes a gente tem uma vida até média boa. Mas não, a gente quer estar viajando. Hoje a gente quer estar passando uma semana em Paris. Amanhã a gente quer estar passando uma semana explorando restaurantes de São Paulo. Depois de amanhã a gente quer estar no Natal Luz de Gramado. E fica esse desespero de sempre querer aproveitar o que a gente não tem. Mas só que ela estava num lugar lindíssimo. E o pior fato disso é que quanto mais o Flaubert fala que a natureza está linda, maravilhosa, quanto mais a natureza floresce, mais a Emma Bovary murcha por dentro. Impressionante. Ela recebe a sogra dela de vez em quando e a sogra falando, minha filha, você está gastando muito, toma cuidado, gerencia melhor que a tua casa. E aí ela começou a mentir, né? Mentir para a sogra. Nessa nova cidade para onde eles vão viajar, olha só. O Flaubert nos descreve aqui, ao sopé da colina, depois da ponte, um aterro plantado de álamos alpinos novos conduz em linha reta as primeiras casas da região. Elas são protegidas por cercas vivas, no meio de pátios atulhados de construções esparsas, lagares, depósitos de carroças e engenhos espalhados sobre as árvores frondosas, com escadas de mão, varas ou foices dependuradas em seus galhos. Os telhados de colmo, como gorros de pele dobrados sobre os olhos, descem até mais ou menos 1/3 das janelas baixas, de grossas vidraças convexas com um umbigo no centro, à semelhança dos fundos de garrafa. Nas paredes de estuque, atravessadas pela diagonal por barrotes pretos, junta-se às vezes um pouco de poeira fina, e os pavimentos térreos têm na entrada uma pequena cancela giratória para defendê-los dos pintinhos que vêm ciscar na soleira migalhas de pão de centeio embebidas em cidra.
Os pátios, a partir daí, vão se estreitando. As casas ficam mais próximas e as cercas desaparecem. Um feixe de fetos balança-se sobre a janela, amarrado ao cabo de uma vassoura. Vêem-se a forja de um ferreiro e adiante a oficina de um carpinteiro com 2 ou 3 carroças novas do lado de fora, atravancando a estrada. Enfim, ele descreve como se você estivesse caminhando. Estou caminhando, entrando na cidade, vou descrever cada coisa que existe. Então dá para ver por que o Flaubert demorou anos e anos, né, para terminar de escrever esse livro, porque cada frase é importante, entendeu? Logo depois que ela entra na cidade nova, né, vão surgindo novos personagens. Aí nós temos o farmacêutico, e é engraçado que o farmacêutico é como se fosse assim o médico informal da região. O Charles, que ele chega assim como se fosse o médico, Charles e a Emma Bovary, chegariam ali mais ou menos como o médico da região, mas na verdade eles têm poucos clientes. Por quê? Porque o farmacêutico toma conta de tudo. E ele já tinha sido até penalizado por estar exercendo a medicina de forma incorreta e tal. Mas o Charles é meio bobalhão, assim, ele nunca vai descobrir. Parece que ele nunca descobre que ele não tem clientes, porque esse cara rouba os clientes dele, entendeu? E também nos chegam aqui um novo personagem, que é o Ivert. O Ivert, ou Ivert, deve ser Ivert. Ele trazia da cidade todas as encomendas da região. Ele percorria as lojas e comprava os rolos de couro para o sapateiro, ferragens para o ferreiro. Enfim, e a Emma vai encontrar ali nesse cara também uma coisa que depois vai estragar muito a vida dela, que é o quê? A gastalheira, né, galera? Ela vai começar a gastar demais, demais, demais. Porque ele consegue trazer para ela coisas diferentes. Tudo o que ela inventava assim da cabeça dela. Eu quero um cinto ou um chicote de tal e tal forma, escrito de tal e tal forma. Esse cara rodava a França e encontrava isso para ela. Mas tudo tinha o seu preço, né? E aí, chegando nessa cidade nova, como eu falei, vieram novos personagens e Emma conhece Leon. Leon vai falar o quê? Que ele tem um primo que viajou para a Suíça no ano passado e me disse que não podemos imaginar a poesia dos lagos, o charme das cachoeiras, o efeito gigantesco das geleiras. Enfim, ela vai conhecendo pessoas que mostram assim para ela que o mundo pode ser muito maior, mais longe ainda. Então ela fica ali desesperada, né? Porque ela tá no meio do desencanto da vida dela e ela sabe que lá longe tem naturezas bonitas. É engraçado que onde ela está tem natureza também, mas ela quer ir lá nos lagos da Suíça, né? Mas ela tá aí nessa fase de desencantamento, nessa fase muito sonhadora, na rotina do dia a dia, né? E ela não consegue entender que isso aí é bonito também. Aí aqui o farmacêutico, né, sabendo, né, que ela era uma ávida leitora, ele logo fala: se a senhora quiser me dar a honra, disse o farmacêutico, que acabara de ouvir as suas últimas palavras, tenho à disposição uma biblioteca composta dos melhores autores, Voltaire, Rousseau, Delisle, deve ser Delisle, hein? Walter Scott, Leixo de Feuilletons. E recebo, além disso, diferentes periódicos, entre os quais o Fanal de Rouen, diariamente, com a vantagem de ser o seu correspondente para as circunscrições de Bouchy, Forges, Neufchâteau, Yonville e arredores. Enfim, ela foi ali conhecendo as pessoas, o pessoal começou a virar amigo dela, a falar, olha, se você quiser pegar um livro aqui, etc. Aqui, sobre o não ter clientes, né?
Charles andava triste. A clientela não aparecia. Ficava sentado horas a fio em silêncio, dormia no consultório, ele era preguiçosão em vez de correr atrás, ou contemplava a esposa absorta na costura. Para combater o tédio, fez-se trabalhador braçal em sua própria casa e tentou pintar o sótão com os restos de tinta que os pintores haviam deixado. Mas a situação financeira o preocupava. Gastara tanto com as reformas de Tostes, que era a cidade anterior, com as toaletes da esposa e com a mudança que o dote todo, mais de 3.000 escudos, havia se evaporado em 2 anos. Então, em 2 anos de casado, ele já tinha perdido todo o dinheiro do dote. E quantas coisas danificadas ou perdidas na viagem de Tostes a Yonville, sem contar a cura de gesso, que, caindo da carruagem a um sacolejo mais forte, se partira em 1000 pedaços sobre o pavimento de Quincampoix. Pois é. E nisso a Emma estava grávida, né? A Emma estava grávida, ela queria que fosse um menino, porque ela queria porque o homem, para ela, pelo menos é livre, pode atravessar paixões e lugares, vencer obstáculos e aspirar à felicidade mais remota do mundo, né? A mulher, para Emma Bovary, é sempre impedida, ao mesmo tempo inerte, inflexível, tem contra si as fraquezas da carne e os entraves da lei. Sua vontade, como o véu de seu chapéu retido por um cordão, estremece a todos os ventos. Há sempre algum desejo que a impulsiona e há sempre uma conveniência que a retém. E aí, quando foi num domingo de manhã, por volta das 6 da manhã, nasce a filha da Madame Bovary. E o Charles grita, é uma menina. Emma, né, que queria um menino, virou a cabeça e desmaiou. Gente, ela não esperava que viesse uma menina. E é muito triste aqui nessa história, porque ela mostra que em nenhum momento ela ama essa criança. Gente, em nenhum momento, até o fim do livro, ela não ama essa criança. Essa criança vai acabar, né, em sofrimento, né? Porque uma criança que tem a mãe, mas que a mãe rejeita, é muito difícil. É a mãe que vai sofrer, entendeu? Até para amamentar, ela arruma uma ama de leite. Ela tá ali, a ama de leite, uma mulher bem pobre. Ela não ajuda a mulher, ela deixa a criança lá. É a coisa mais triste desse mundo. Então, Flaubert vai nos trazendo aqui o tempo todo os detalhes da vida comum, entendeu? As pessoas da vila onde eles moravam, que era uma vila um pouquinho maior do que a primeira, mas não era tão grande assim. Aí ele vai falar aqui sobre a primavera. Inclusive aqui no Brasil, nesse momento, chegou a primavera também, mas aqui não tem muito a mudança da estação, né? O Brasil nós temos o quê? Um verão chuvoso e um inverno seco. Eu costumo dizer que em Brasília nós temos 2 estações, seca e mofo. Quando tá chovendo tudo mofa e quando tá seco, aí é seco demais, né? Então, ele fala aqui, o Flaubert. Era início de abril, quando as primaveras já floresceram. Um vento morno sopra nos canteiros trabalhados, e os jardins, como as mulheres, parecem se vestir para as festas de verão. Através das barras do Caramanchão e por toda a volta, era possível ver o rio no prado, onde ele desenhava na grama sinuosidades errantes. O vapor da noite passava entre os choupos sem folhas, borrando seus contornos com uma tonalidade violeta, mais pálida e mais transparente que um véu sutil fixado em seus galhos. À distância, o gado caminhava. Não se ouviam nem seus passos, nem os seus mugidos, e o sino, tocando sempre, prolongava no ar o seu lamento pacífico. Então, nós temos aqui como que era a primavera na França rural. Nós temos aqui os animais, as flores, os jardins, os riachos. Enfim, gente, isso aqui é muito lindo, né? Muito, 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 muito lindo. Em um momento,
A Madame Bovary foi procurar o padre, né? O padre estava recebendo as crianças lá para provável catequese, alguma coisa assim. Ele atende ali a Madame Bovary, mas só que ele não dá assim muito, não acalma o espírito dela, né? Que ela foi lá para ver se acalmava o espírito, né? Infelizmente ela não se acalmou. Ela não se acalmou, minha gente. E aí aqui ela fala, a nossa Emma. Pouco a pouco, o amor se extinguiu pela ausência. A saudade foi sufocada pela rotina, e aquele brilho de incêndio que tornava púrpura o céu pálido foi coberto com a mais sombra e desapareceu gradualmente. Na sonolência de sua consistência, ela até tomou as repugnâncias em relação ao marido por aspirações em relação ao amante, as queimaduras de ódio por aquecimentos da ternura, mas como o furacão ainda soprava e a paixão se consumiu até as cinzas, e como não veio nenhuma ajuda, nenhum sol apareceu, fez-se noite completa de todos os lados, e ela permaneceu perdida num frio horrível que a atravessava. Então, os dias ruins de Tostes, que era a cidade pequena, começaram novamente. Ela se achava muito mais infeliz agora, porque ela tinha a experiência do desgosto, com a certeza de que não iria se findar. Em uma das visitas aqui, a mãe do Charles falou: "Sabe do que a sua mulher está precisando?" Retomou a mamãe Bovary. Ela precisa de ocupações forçadas, de trabalhos manuais. Se fosse, como tantas outras, obrigados a ganhar o seu pão, não teria esses vapores que relutam de monte de ideias que ela coloca na cabeça e da ociosidade que ela vive. Aí o Charles fala: "Mas ela se ocupa, mãe, né?" "Ah, ela se ocupa com o quê? Ler romances, livros ruins, obras que são contra a religião, e nas quais os padres são ridicularizados pelos discursos tirados de Voltaire? Mas tudo isso vai longe, meu pobre filho, e alguém que não tem religião sempre acaba por se dar mal." E então ficou resolvido que eles impediriam Emma de ler os romances. A empreitada não parecia fácil. Olha que engraçado, né? Tirar os livros da Emma não resolveria a situação. Aqui mais pra frente, o Flaubert vai destacar como que era em outubro lá na região, né? Eram os primeiros dias de outubro. Havia neblina no campo. Vapores se alongavam no horizonte, entre o contorno das colinas, e outros, se rasgando, subiam, se perdiam. Às vezes, numa separação de nuvens, sob um raio de sol, era possível ver a distância dos telhados de Yonville, com os jardins à beira da água, os pátios, os muros e os campanários da igreja. Emma semicerrou os olhos para reconhecer sua casa, e nunca aquele pobre vilarejo onde ela vivia lhe pareceu tão pequeno. Da altura em que estavam, todo o vale parecia um imenso lago pálido evaporando no ar. Os aglomerados de árvores, vistos aqui e ali, projetavam-se como pedras negras, e as altas fileiras dos choupos, erguendo-se acima da névoa, pareciam areais que o vento soprava. Então, no primeiro momento, a gente vê uma descrição belíssima do Flaubert, de como que era a França ali em outubro, e do outro lado temos a crítica severa da Madame Bovary falando: "Nossa, mas olhando daqui de longe, eu acho que essa cidade é pequena demais, né?" Então ela nunca estava feliz, né? O que a gente pode perceber também é que o Gustave Flaubert queria deixar bem documentadinho o que era ali a região em que ele viveu, né? A Normandia, com uma precisão muito grande, gente, porque as descrições que ele faz aqui, eu acho que não é tirado do nada da cabeça dele.
São as coisas que eles queriam mesmo deixar bem documentadinho, bem minucioso, e eu acho tudo maravilhoso, porque eu passei anos e anos lendo sobre o que outros autores falavam da França, quando de repente nós temos aqui uma descrição de uma pessoa que viveu naquela época, né, detalhando como que eram as pequenas vilas francesas. Então, eu encontrei aqui nesse livro clássico tudo que eu já procurava, né, há muito, muito tempo. Então, para além da história da Madame Bovary, nós temos aqui toda a descrição de como eram as vilas francesas do século XIX. Mas claro que ele não alivia para a gente, né? Não fala que é tudo lindo e maravilhoso. Dá para ver que ele traz aqui também muita ironia, faz a sua crítica social também, naquela hora que ele vai falar das feiras rurais, quando as pessoas falam nos palanques, elas falam coisas que nem sempre são verdadeiras, entendeu? Ele vai criticar a monotonia, o isolamento da vida provincial. Então, dá para ver também que ele tem o seu pezinho de queixas. Ele tem o seu pezinho de queixas também. Então, ele nos traz as coisas bonitas e nos traz também essas queixas. Então, achei muito bonita essa parte desse livro, pelo fato de ele descrever tão bem, né, todas as paisagens naturais, as estações do ano, como que era, a gente já viu como era a França na primavera, depois a gente viu como que era a França em outubro, que já deve ser ali o outono, né, porque o outono acabou de começar na França e a gente entrou em outubro, né. Porque eu tô gravando esse vídeo em outubro de 2025. Então ele dedica bastante atenção à natureza, aos campos, os rios, as estradas de terra, os vilarejos, os bosques, tudo é bem detalhado para criar ali justamente do que ele é chamado. Ele é chamado o pai do realismo. O que é o realismo? É mostrar efetivamente as coisas que existem, né? As coisas reais, ali as coisas comuns do dia a dia, né? E mostrando também os problemas, né? No caso ali a Emma, com acho que 2 amantes que ela teve aqui nesse livro. Não vou detalhar essa parte, mas mostrando que ela, mesmo depois que ela conquista as outras pessoas, entendeu? Ela não está tão feliz assim. Ela se organiza bem certinho para fugir, faz os pedidos com o moço que comprava as coisas para ela, organiza tudo. No dia de fugir, o rapaz, ele dá para trás. Ele dá para trás, ele não comparece. Então ela fica com toda aquela dívida, né? Eles ficam com a Madame Bovary fica com toda aquela dívida, né, de tudo que ela ia comprar e tal, para levar uma cômoda. Gente, ela contratou uma cômoda. Enfim, ela fica com toda aquela dívida, né? E é engraçado porque ela que mexe com todo o dinheiro dela não, porque ela não tem, né? Do Charles. É ela que vai cobrar o dinheiro ela que vai cobrar o dinheiro dos pacientes, ela que vai organizar o dinheiro do Charles, ela que vai gastar loucamente esse dinheiro. Gente, é demais, né? O Charles, ele não tem um controle nem mesmo do dinheiro da casa, né? Então, acho que ele nem fica sabendo que eles estão na ruína. Acho que só depois, lá pelo fim do livro, que ele descobre que eles estão ali na ruína, né? Mas eu acho que até isso ele perdoa a Madame Bovary, porque ele ama demais essa mulher, né? Essa segunda esposa dele. Mas realmente a Emma é assim uma dama inesquecível, né? Ele vai descobrir em algum momento,
ele vai descobrir esses outros rapazes na vida da Emma, mas ele vai falar, não, o pessoal tinha inveja dela. O pessoal tinha que achar bonito mesmo, a mulher era bonita mesmo, mas isso aí não é nada não. Afinal, né, ela era casada com ele, né. Chegamos aqui na terceira parte e o Flaubert, ele conseguiu equilibrar a descrição poética, boas frases e tudo, mas também mostrando, através da Emma Bovary, toda a visão crítica do isolamento e da falta de sofisticação da vida rural. Ou seja, você mora ali num lugar em que tem campos verdes e flores, tudo descrito com muita delicadeza, mas o mesmo ambiente será de estagnação e de restrição social. Então, mostra aí também esses dois lados, porque o Flaubert, né, mostra também que o espaço rural, ele não é idealizado, né? Ele tem muita beleza, mas também tem muitas limitações. Bom, o que acontece é que a Emma também, ela vai mostrar aqui sobre a característica dela, né, que por mais que ela atenda, ganhe, né, com os homens aí, ao mesmo tempo ela mostra um desequilíbrio muito grande, porque ela fica ali, ela se arruma toda para receber esses homens. Mas no momento mesmo que eles chegam, ela meio que desaba, ela tem um desequilíbrio emocional, fica chorando no colo do cara. Então, assim, essa parte é meio complicada. Que mostra que mesmo quando ela conquistou o que ela quis, mesmo assim ela não estava feliz. Então, o que estava faltando na vida dela não era um amante. Ela tinha que trabalhar aquilo ali dentro dela, né, pessoal? O que faltava para Emma não era nada disso. Não eram outros homens, não eram viagens, não eram bens. Ela tinha que ter tratado ali dentro dela, né? Vou poupar vocês dos detalhes, né? Do que acontecia quando ela fazia esses passeios por aí para encontrar esses rapazes e tal. Enfim, o que o realismo vem nos mostrar também? Que eles não poupam, gente, eles não poupam, tá? Esse negócio de mulher adúltera, eles não poupam. Então, assim, o fim da Madame Bovary não vai ser essas felicidades, não. Bom, eu ia dar o spoiler da Madame Bovary. Preferi não falar, não. Não vou falar, não. Porque... Enfim, sabe por quê? Porque eu consegui ler o livro sem procurar nenhum spoiler por aí. Eu consegui fazer tudo sem pegar nenhum spoiler. Então, eu acho que se eu contar o que vai acontecer no final do livro, vai tirar o direito da pessoa de saber o que vai acontecer, né? Então, o que fica de importante aqui para mim? É que eu gostei muito da leitura, aprendi muitas novas palavras, aprendi bastante aqui com esse livro da Madame Bovary. Pretendo ler ele agora em francês. Acho que se eu conseguir realmente terminar de lê-lo em francês, eu vou me considerar alfabetizada nessa nova língua. Já que eu vou estudando francês aqui no canal. Já fiz um vídeo aí mostrando como eu estou estudando francês. E esse aqui eu não tinha falado ainda, né? Que eu vou ler o Madame Bovary. Já li algumas páginas aqui. E aí, quando eu tiver dúvida, eu vou acompanhando aqui uma coisa do lado da outra, né? E aí eu vou aprendendo. O Flaubert, ele nasceu em 1821. Aqui tá falando que ele iniciou os estudos no curso do Direito em Paris para satisfazer as expectativas do seu pai, que era médico. Não se interessou pela carreira, que foi interrompida por uma doença nervosa que o acometeu. Mudou-se para as margens do rio Sena e viveu de renda, dispondo assim de tempo para dedicar-se à escrita. Responsável por uma renovação literária, inaugurou o romance moderno,
com Madame Bovary, que é o realismo, o romance moderno dele. Baseado em um fato da Normandia, a obra rendeu um processo contra o autor por ferir o moralismo da época, mas ele foi absolvido e o livro publicado. Flaubert faleceu em 1880 na Normandia, ou seja, ele morreu muito jovem, ele morreu com 59 anos, ele tinha essa doença nervosa aí. Enfim, então, o pai dele colocou ele para cursar direito em Paris, ele não conseguiu continuar ali os estudos, mas acho que foi uma pessoa feliz, né? Porque ele escreveu os livros dele, ele virou ali o aficionado de fazer boas frases, ele descreveu bastante o campo francês, e tá aí. O cara escreve o livro no século XIX, a gente está aqui no ano de 2025 e a gente está lendo esse livro, sabendo que o livro foi escrito em 1800 e qualquer coisa. Então, acho que é um livro que não se curvou ao tempo, ou seja, ele existe até hoje. Eu indico bastante a leitura, gostei muito, para você mesmo refletir na sua vida, se você não está sendo aquela pessoa como uma Madame Bovary, que acha que quer tudo, mas na verdade a felicidade está aí na sua frente. A sua família que você conquistou, a sua vida rotineira é simples, mas ela pode ser feliz também. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com sua família e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.